Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do volume 11, falando sobre números complexos, ok? E o que é que vamos tratar hoje? Hoje nós estaremos falando da representação geométrica de um número complexo, ou seja, nós vamos começar a preparar o terreno para escrevermos um número complexo na forma trigonométrica. O que vimos até a aula anterior foi forma algébrica, que é z igual a mais bi, como temos essa situação aqui. Então vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre números complexos. Vamos nessa? Na representação de um número complexo na forma a mais bi, utilizamos os números reais a e b. Assim, por exemplo, na escrita do número complexo z igual a 10 menos 7i, utilizamos os números reais 10 e menos 7. Desse modo, podemos pensar nesses dois números como um par ordenado e associá-lo ao número complexo correspondente, isto é, z igual a 10 menos 7i, utilizaremos como sendo um z igual a 10 e menos 7. Então, na forma de par ordenado, teremos 10 e menos 7. Na forma algébrica, 10 menos 7i. Assim, é possível associar a cada número complexo um ponto de um plano e a cada ponto do plano associar um número complexo. Mas como seria esse plano? Essas ideias foram concebidas e aprofundadas por três importantes personagens da história matemática, que foram Gauss, Argand e Wessel. Um avanço significativo no desenvolvimento das ideias envolvendo números complexos foi associar a cada número um único ponto de um plano e a cada ponto desse plano associar um único número. Então veja só, havia uma correspondência, um ponto do plano correspondendo a um par ordenado e cada par ordenado sendo associado a um único ponto, a um único número. O plano que possibilita essa representação foi idealizado de forma independente, mas praticamente ao mesmo tempo por Argand e Gauss, e por isso é chamado de plano de Argand-Gauss, também conhecido como plano complexo. São dois eixos cujas denominações remetem-se aos conjuntos numéricos que formam um conjunto dos números complexos. Bom, então vimos aqui que um ponto z, um número complexo z, 10 menos 7i, nós podemos associar ao par 10 e menos 7. E nessa linha que eu grifei aqui, o contrário também acontece. Então, vejam, aqui escrito na forma de par ordenado e aqui o inverso. Então eu tenho um par ordenado, que é um par 3 e 4. Se eu quiser escrevê-lo na forma algébrica, é só eu colocar 3, que é a parte real, mais 4, que é a parte imaginária, vezes i, que é a unidade imaginária. Ok? E o nome? O nome é plano de Argand-Gauss, que é o mesmo plano cartesiano que nós conhecíamos. O eixo x e o eixo y aqui, eles serão substituídos por eixo real e eixo imaginário, como temos agora aqui nessa imagem. Então temos o que nós chamamos de eixo x lá no plano cartesiano, aqui nós chamaremos de eixo real, e o eixo y nós chamaremos então de eixo imaginário. Temos aqui um ponto com coordenadas AB, então um ponto cartesiano, então num par ordenado, tá bom? Então ordenado que tem ordem, lembre-se disso. Então esse ponto será chamado de afixo, ok? E aí teremos as coordenadas A e B, sendo que A é real e por isso é representada no eixo real, e B é a parte imaginária e por isso é representada no eixo imaginário. É usual representar esses pontos por letras maiúsculas, assim como fazemos ou como já fazíamos, como aprendemos lá em plano cartesiano, em par ordenado, continua da mesma forma. Apenas o que mudou aqui é chamar de eixo x ou eixo das abscissas, que chamaremos de eixo real, e o outro eixo, que é o eixo imaginário. Observando o plano, indique a localização dos números reais. Então, onde estarão os números reais? É claro que os números reais estarão situados sobre o eixo real, ou seja, a parte imaginária será igual a zero. E o afixo, então esse ponto aqui, a representação que nós vamos dar, será do tipo A e zero. Então, se eu pretender representar um número real, eu vou dizer, por exemplo, que ele é 4 e 0, menos 5 e 0, 7 e 0, ou seja, a parte da ordenada, que é a parte imaginária, vai ser zero, e a parte real pode ser um número real qualquer. Observe que esse A
será qualquer número real. E como é que nós vamos representar os números imaginários puros? Olha só, imaginários puros. Onde é que eles estarão localizados? Claro que se ele é imaginário puro, ele vai estar sobre o eixo imaginário. Então ele vai estar situado no eixo imaginário. E se ele está no eixo imaginário, quem é que é zero agora? A parte real, ou seja, A vale zero e B será um número real qualquer, com a exceção do zero. Então olha só, B não pode ser zero, porque se B for zero, ele será considerado real. Então B tem que ser diferente de zero, pode ser qualquer outro número real, o único que não pode ocorrer é B igual a zero. Mas para que ele seja imaginário puro, lembrem-se que a parte real, ou seja, que A deve ser igual a zero. Então como será a forma do afixo? 0 e B. Ok? Vamos lá. Item C. Escreva a forma algébrica de cada um dos números complexos que estão representados aqui no plano de Argand-Gauss. Indique também o par ordenado em cada caso. Lembrem-se que forma algébrica é como está escrito aqui, ó, Z igual a A mais BI, sendo A a parte real, sendo B a parte imaginária e a unidade imaginária. Então, só para destacar e ficar mais claro aqui, ó, vamos lá. Aqui temos o ponto A, ponto B está aqui, ponto C aqui embaixo, ponto D, cadê você? Ponto D aqui, ponto E aqui está, ponto F, olha aqui, e G. Então esses pontos aí ele pediu, escreva a forma algébrica e também na forma de par ordenado. Então vamos nessa. Ponto A, aqui está o ponto A, quais são as suas coordenadas? 1 e 1. E a forma algébrica como fica? 1 mais I. Ponto B, aqui está, então ele tem valores para as suas coordenadas 3 e 0, e a forma algébrica será Z igual a 3. Ponto C, aqui no quarto quadrante, então 5 e menos 4, lembrando que primeiro a gente identifica a parte real para depois identificar a parte imaginária, assim como fazíamos no plano cartesiano, que primeiro era x para depois y. Então aqui essa relação se mantém. Só muda que não é x e y, é A e B, parte real e parte imaginária. Ponto D, cadê o ponto D? Terceiro quadrante, menos 3 e menos 3, e terá Z igual a menos 3 menos 3i. Ponto E, 3 e 4, então 3 mais 4i. F, ele aqui, ó, imaginário puro, então ele vai ser 0 e 5, e a forma algébrica é 5i. G, menos 2 e menos 2 e 3, 3 aqui positivo, então menos 2 mais 3i, ok? Uma atividade simples aí. Vamos falar um pouquinho sobre módulo de números complexos, módulo de um número complexo. Como é isso? Vejam só, para nós escrevermos um número na forma trigonométrica, nós precisaremos conhecer o conceito de módulo e de argumento. Então é sobre isso que falaremos aqui na sequência. O que seria o módulo? O módulo vai ser a distância do afixo até a origem. Então, se você observar, temos aqui um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um cateto que tem valor A e aqui eu tenho um outro cateto que tem valor B. A distância vai ser a hipotenusa. Então, aplicando Pitágoras, teremos que distância ao quadrado será A ao quadrado mais B ao quadrado. Sendo assim, a distância será a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa distância é denominada módulo de Z, que poderemos escrever assim, ó, aqui embaixo, deixa eu destacar, poderemos usar módulo de Z ou usar essa letra grega que chama-se ρ. Então esse módulo que vai representar o módulo, então o módulo será a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A e B são respectivamente parte real e parte imaginária, ok? Bom, olha aqui um exemplo. Então, o módulo de Z igual a 5 mais 5i. Como é que faríamos isso? Você faz 5 ao quadrado, 1 ao quadrado. Lembrando que só precisa olhar aqui os coeficientes. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado, que dá 26. E o módulo será, portanto, a raiz de 26. Tá bom? Temos aqui mais alguns exemplos e eu sugiro que você pause o vídeo, como eu acabei de mostrar uma atividade de como calcular o módulo. Eu sugiro que você responda esses três e depois volte para corrigir para ver se confere. Tenho certeza que
não terá dificuldade. Bom, imaginando que você já fez, né? Vamos lá para as respostas. Letra A, z igual a 2 menos 2i. O que é que nós vamos fazer? A ao quadrado mais b ao quadrado e calcular a raiz. Então, a ao quadrado, 4, b ao quadrado, 4, 4 mais 4, 8. E quanto é a raiz quadrada de 8? Aí você escreve que raiz quadrada de 8 é o mesmo que 2 raiz de 2. Lembre-se de decompor em fatores primos sempre que for possível, tá bom? Letra B, z igual a 7. Olha só, aqui não tem a parte B, só tem a parte real. Se você aplicar a fórmula, vai chegar em 7 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, e raiz de 49, 7. Mas me diga, você vai fazer esse trabalho desnecessário? Se você só tem a parte real, qual vai ser o módulo? O módulo dessa parte real. Então, se aqui for 7, o módulo é 7. Se aqui for menos 7, o módulo é 7. O mesmo vai acontecer na letra C. Então, se você fizer a aplicação da fórmula, tudo bem, vai ser 0 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. Mas já que nós só temos aqui a parte imaginária, quem é o módulo? É o módulo da parte imaginária, ou seja, quanto é o módulo de menos 3? 3. Então, na verdade, você só precisa fazer cálculo se tiver A e B. Se for só real, o módulo já é o módulo do número. E se for só parte imaginária, ou seja, se ele for imaginário puro, é só você tomar o módulo da parte imaginária, tá bom? Uma questão parecida com as últimas questões que fizemos na aula anterior, ó, para demonstrar. Então ele diz assim: prove que todo número complexo A mais BI tem a propriedade z vezes o conjugado como sendo o módulo de z ao quadrado. Se lembra que quando a gente faz divisão de números complexos, a gente faz o tempo todo essa multiplicação aqui de um número complexo vezes o z ao conjugado. E a gente já sabe que o número complexo vezes o conjugado dele é quem? A ao quadrado mais b ao quadrado. Exatamente. Mas para provar, você faz isso. Z vezes o conjugado. Então vai ser A mais BI vezes A menos BI. Como o número vezes o z ao conjugado vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí você faz. Quem é o módulo de Z ao quadrado? Módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Como isso vai estar elevado ao quadrado, você simplifica esse 2 com esse raiz e vai ter A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí você provou o que queria, porque essa parte deu igual ao resultado dessa parte aqui, ok? Vamos mais um pouquinho, vamos ampliando nossos conhecimentos. Agora vamos usar a ideia de módulo para descobrir qual é a figura formada. Olha só, que figura será formada por todos os afixos dos números complexos que tem módulo igual a 5. Ou seja, se eu pegar uma distância e disser que essa distância é fixa e igual a 5 e ficar variando esse ponto, certo? Mas mantendo a distância, então eu fico mudando os afixos de maneira que a distância seja mantida. Então, que figura será formada? Se nós calculássemos aqui o módulo do número, teríamos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, sendo igual a 5. E aí, se você levar os dois membros aqui ao quadrado, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Ou seja, lembra disso aqui? O último módulo, mas não foi o último assunto, mas ele foi o primeiro assunto do último módulo, então do módulo do volume 10, que é circunferência. Então você tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Sendo assim, essa é a equação de uma circunferência com centro na origem e raio 5. E aí eu trouxe aqui uma gifzinha para ilustrar. Você manteria fixo essa distância, então você coloca ali a ponta seca do compasso no centro, e aí como o raio é fixo, então o raio é 5, ou seja, a distância aí, o módulo é 5, então é só você medir a distância 5 no compasso e traçar uma circunferência, tá bom? Vamos mais um passo à frente, já falamos de módulo, agora vamos falar de argumento. Argumento de um número complexo. Então aqui, vamos falar um pouquinho sobre argumento. Quando representamos um número complexo no plano complexo, além de associarmos a ele uma distância, que foi o conceito que vimos agora há pouco de módulo, podemos associar também uma direção. Veja, quando nós ficamos variando a direção e pegamos todas as direções possíveis, foi que construímos a circunferência do item anterior. Tá bom? Mas aqui, se eu tiver um número z sozinho, então eu tenho z igual a 3 mais 4i, exemplo. Então, qual seria a inclinação? Qual seria esse ângulo que ele formaria aqui com o eixo horizontal? Então, eu quero descobrir
Isso aqui é o que nós chamaremos de argumento. Módulo vai ser a distância, ou seja, é o raio, e o argumento vai ser essa inclinação dessa reta com o eixo x. E aí você vai observar o seguinte, nesse triângulo retângulo que eu já citei há pouco, essa distância aqui vale quem? Essa distância vale B, que está aqui. E essa outra distância aqui vale quem? Vale A. Então, no triângulo retângulo, se eu quiser saber essa inclinação, o que é que a gente faz? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, tangente. Então, a tangente é B sobre A. Nós já tínhamos estudado isso também aqui lá quando nós fizemos o estudo de retas. Vocês se lembram disso, né? Tangente do ângulo vai ser B sobre A. Só que nesse caso aqui, quem é B? B é a parte imaginária e quem é A? A parte real. Então, denomina-se argumento de um número complexo não nulo, cujo afixo é PAB, a medida do ângulo θ formado pelo eixo real e pelo segmento OP. E como vamos calcular? Tangente sendo B sobre A. De olho nessas observações aqui. Então vamos lá. Ao nos referirmos ao ângulo que uma reta forma com o eixo real, estaremos nos referindo ao ângulo que tem extremidade inicial no eixo e final na reta. É aquela abertura que eu mostrei agora há pouco, sempre no sentido anti-horário. O argumento ele pode ser calculado com base na razão entre a parte imaginária e a parte real. Também eu citei isso. O que eu não citei foi que, normalmente nas questões, o que veremos é que o argumento vai vir representado na forma de radianos. Então, o mais comum é você ter, por exemplo, um ângulo entre 0 e 2π, maior ou igual a 0, menor que 2π, tá bom? Pode eventualmente vir em grau? Pode, mas você vai perceber que a maioria das questões vão falar bastante aí usando radianos, certo? Vamos obter aqui alguns exemplos. Olha só, tá com marca-texto? Tá. Então vamos lá. Vamos obter o argumento desse número complexo. E aí ele diz: para o cálculo do argumento é importante localizar o quadrante. E aí eu sugiro que você faça o seguinte, que você faça um esboçozinho aqui do plano de Argand-Gauss, por exemplo. Então temos aqui o eixo real, temos aqui o eixo imaginário. Então esse ponto, menos 3 e mais 3, menos 3 à esquerda e mais 3 para cima, então o ponto estaria mais ou menos aqui, no segundo quadrante. Lembre-se que os sinais, deixa eu até anotar isso aqui, lembre-se que os sinais são positivo para cima, negativo na parte de baixo. Em relação ao eixo real, ele será positivo à direita e negativo à esquerda. Bom, então quando ele te der aqui um número complexo, você vai observar negativo e positivo segundo quadrante, e daí o que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula, tangente B sobre A, e esqueça até os números. Eu sugiro que você faça da seguinte forma: basta você fazer B sobre A, ou seja, 3 sobre 3 que dá 1. E aí você se pergunta, qual é o ângulo cuja tangente, ou qual é o arco tangente de 1? Então, quando a gente fala de arco tangente de 1, a gente está se perguntando qual é o ângulo cuja tangente tem como resultado 1. E aí você pensa primeiro lá no primeiro quadrante. Então, qual seria o ângulo cuja tangente dá 1? Π sobre 4, tudo bem. Então, agora, qual é o correspondente de π sobre 4 no segundo quadrante? Aí você vai dizer, então é o 3π sobre 2. Porque lembre-se que se ele falou de π sobre 4, então a gente tem aqui 45 graus, com mais 45 e mais 45 aqui. Ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, tá vendo? Aqui, 1, 2, 3 vezes, 3 vezes o ângulo que você já tinha determinado lá do primeiro quadrante, que era π sobre 4. Então, 3π sobre 4 será a resposta. Recapitulando, então. Primeira sugestão minha é que você localize aqui no plano cartesiano. Então, onde é que ele está? Ele pertence ao segundo quadrante. Ótimo. Depois, o que você faz? Calcula a tangente. Então, B sobre A. Despreze os sinais, porque você já localizou. Os sinais é para localizar, você já localizou. Então, na hora de fazer a tangente, você faz só B sobre A. 3 sobre 3, 1. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? 45 graus, ou seja, π sobre 4. Então, aqui temos quantas vezes o π sobre 4? 3 vezes. Então, 3π sobre 4 é o ângulo. Então, o argumento é 3π sobre 4. Ok? Mais um exemplo.
obtenha o argumento desse aqui agora. Então o que é que nós vamos fazer? Localizar. Como é que a gente localiza? Sinais. Positivo e negativo. Onde é que é positivo e negativo? Aqui, quarto quadrante. E aí você faz b sobre a, ou seja, raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo cuja tangente da raiz de 3 sobre 3? 30 graus, não é isso? Mas aqui, 30 graus, quando eu colocar 30 graus aqui para o eixo x, eu vou ter quanto? Eu vou ter 330 graus, ou seja, 11 vezes. Então, 11 vezes. Como é 30 graus em radianos? Π sobre 6. Então, o argumento é 11 π sobre 6. Ok. Lembre-se que nós já vimos isso no segundo ano, lá no final do ano, e já revemos isso no começo desse ano novamente, quando falamos de trigonometria, e estamos vendo aqui mais uma vez. Vamos mais adiante. Quais são os possíveis valores para um argumento de um número real? Olha só, o que nós fizemos até então foi calcular o argumento quando você tem a diferente de zero e b diferente de zero. Aqui ele está falando que o número é real. Para o número ser real, lembre-se que precisa que b seja igual a zero. Daí, você vai ter o que? Se b é igual a zero, então olha o que acontece. Se b é igual a zero, esse ponto vai estar onde? Vai estar em cima do eixo x. Então, vamos imaginar, se ele estiver em cima do eixo x, mas estiver aqui para a direita, significa que o argumento aqui é zero. Se ele tiver um x, ou, aliás, um x não, se ele tiver uma parte real negativa, então, por exemplo, menos 4, e o b é zero, então ele está aqui para a esquerda. Ou seja, qual é o ângulo aqui? 180 graus. Então, em radianos, π. E falando de imaginário puro, a gente vai estar falando justamente que b é diferente de zero e a é igual a zero. Então, se a é igual a zero, ele vai estar em cima desse eixo aqui, que é o eixo y, que nesse caso nós chamaremos de eixo imaginário. Então, se eu tiver, por exemplo, 4i, ele vai estar aqui para cima. E aqui em cima, quanto é o ângulo? 90 graus, ou seja, π sobre 2. E aqui embaixo, 270 graus, ou seja, 3π sobre 2, tá bom? Então, resumindo, se você tiver a e b diferente de zero, você aplica a fórmula da tangente b sobre a. Se você tiver a igual a zero, ele está no eixo real, então ou é zero quando está para a direita, ou o argumento é π quando está para a esquerda. Quando a for zero e b for diferente de zero, teremos imaginário puro, então os argumentos são π sobre 2 quando for positivo e 3π sobre 2 quando esse número complexo for, por exemplo, menos 3i, tá bom? Vamos praticar um pouquinho, vocês vão responder as atividades do módulo que tem aí dessa parte, mas eu vou fazer aqui alguns exemplos do livro de atividades. Então eu selecionei algumas questões, começando pela página 10. Então lá do livro de atividades de vocês, a página 10 diz assim, questão 20. Dados os números complexos z e w, o afixo z sobre w está representado pelo ponto P no plano de Argand-Gauss na alternativa. Qual seria a alternativa correta? Como é que a gente vai saber disso? Vamos ter que fazer z dividido por w primeiro, descobrir qual é o resultado desse quociente e então marcarmos a alternativa correta. Um processo simples, divisão de números complexos. Sabemos que devemos multiplicar e dividir pelo conjugado do denominador. Aqui no denominador teremos 1 mais 1, 2, e no numerador, aplicando a distributiva, chegaremos a 4 menos 2i. Separe aqui para escrever na forma algébrica, que será 2 menos i. E o número complexo 2 menos i, na forma de par ordenado, será 2i menos 1. Sendo assim, 2i menos 1, o afixo está representado corretamente na alternativa E. Mais uma questão, fica de olho nessa questão, ela é interessante, mas até assusta no início aqui, tem pessoas que ficam com dificuldade, mas é como eu digo sempre, faça pelo começo, faça com calma, que a gente chega na solução sem problema nenhum. Seja z igual a a mais b e um número complexo, tal que a é maior ou igual a b. Então vamos pensar nessa parte aqui, a maior ou igual a b, depois ele fala que a é menor que 4, b deve ser maior ou igual a menos 4. A região do plano que corresponde ao conjunto de números complexos que satisfazem essas condições é. Vamos pensar aqui primeiro aqui na letra A, por exemplo.
Quando ele fala A maior que B, então vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, A vale 3, B vale 1. Então, por exemplo, esse ponto atende a essa condição de que A é maior ou igual a B. Quando eu tenho esse ponto aqui, então eu tenho 1 em 1, então aqui A é igual a B. Quando eu tenho um ponto, por exemplo, aqui, ele vai ser 1 e 4. Não, 1 e 3, desculpe, 1 e 3. Então aqui A é menor que B, ou seja, essa parte de cima não atende a essa primeira condição. Então, para atender essa primeira condição, você tem que pegar dessa linha contínua aqui, essa linha aqui vermelha contínua, para baixo, onde eu estou sombreando aqui agora. Então, significa dizer que a alternativa A, posso dar tchau, ela está errada, tá bom? Assim como a alternativa D, impossível, porque ele tem que estar da linha para baixo. Acontece nas letras B, C e E. Aí nós vamos analisar a próxima. Quando ele fala que A é menor que 4. A é o eixo real, então temos aqui ó, 4. Mas se ele disse que era menor, então essa linha aqui precisa ser tracejada. Não pode ser linha contínua como aparece aqui e aqui, tá vendo? Então eu já vou eliminar também a letra E e a letra C e já sei que a alternativa correta é a letra B. Isso não precisei nem analisar o último, mas vamos conferir só. B maior ou igual a menos 4. Tá vendo aqui o B é a parte imaginária? Tá vendo que a linha está contínua? Por quê? Porque é maior ou igual. Então foi daqui para cima. Menor que 4 está para a esquerda e a linha ficou tracejada. Essa linha ficou contínua porque tinha também maior ou igual. E assim a alternativa correta de fato é a letra B, então eu não menti. Questão 27 agora. Um número complexo Z é tal que Z igual a mais 3i, sendo A um número real. O valor de A para que um dos argumentos seja π sobre 6 será. Bom, como é que calculamos argumentos? Olha só, a questão falou aqui de argumentos. O que é que a gente sabe sobre argumentos? A gente sabe que a gente usa a fórmula tangente do ângulo igual a B sobre A. Então nós vamos calcular a tangente de π sobre 6. π sobre 6 é 30. Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então faremos raiz de 3 sobre 3 igual a B sobre A, ou seja, igual a 3 sobre A. E aí é só fazer A vezes raiz de 3 é igual a 9. Então, se a raiz de 3 é 9, essa raiz de 3 passando dividindo, você vai ter 9 dividido pela raiz de 3. Que racionalizando vai ser 9 raiz de 3 sobre 3, ou seja, 3 raiz de 3. Sendo assim, a alternativa correta é letra A. Temos mais uma questão, e essa é a nossa última desses exemplos que eu estou fazendo com vocês. Sabendo que os afixos Z1 e Z2 são vértices, olha só, são vértices não consecutivos. São vértices não consecutivos. Ele não pegou quem está do lado, ele fez um, pulou um e foi para o seguinte. E são vértices não consecutivos de um quadrado, ou seja, esses vértices são os vértices que determinam a diagonal do quadrado, tá vendo? E ele disse, cujo lado mede x unidades de comprimento. Pode-se afirmar que x é. Bom, Z1 até Z2, ou seja, a distância entre Z1 e Z2 vai ser a diagonal do quadrado. Vocês se lembram como é que a gente determina a diagonal do quadrado? L raiz de 2. Quem é o lado? X. Então a diagonal do quadrado será x raiz de 2, que eu vou igualar com a distância entre Z1 e Z2. Para isso nós vamos escrever Z1 e Z2 na forma de par ordenado. Então Z1 será 1 e 2 e Z2 será menos 1 e menos 2. Calculando a distância entre pontos, que nós já sabemos fazer isso, e vamos igualar com o lado, com a diagonal, desculpe, que a diagonal é lado raiz de 2. E aí você vai ter menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 4 dá 20. Olha só, eu quero que daqui você venha direto para a resposta, porque raiz de 20 é igual a x raiz de 2. Você sabe que essa raiz de 2 vai passar dividindo, né? Então 20 dividido por 2 dá 10. Então quem vai ser x? Raiz de 10. Ok? Poderia fazer diretamente isso aqui. Ou fazer passo a passo como está aí, fica a seu critério. Para finalizar, a alternativa B foi a correta. Para finalizar, a mensagem de hoje é: a vida é como uma câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir dos negativos e, se as coisas não derem certo, tire outra foto. Um grande abraço virtual para todos vocês.
Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir, ok? Tchau, minha galera, muito obrigado.